Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 11. Glórias a Deus. Estou feliz por mais esta oportunidade de estarmos aqui junto com os irmãos, adorando ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Vamos lá para o versículo de número 28. 28 do capítulo de número 11. Quero parabenizar aqui já os nossos batizandos. Quando eu vejo um grupo de irmãos com essa capa branca, eu me revejo há muitos anos atrás, 1979. Eu desci as águas do batismo, sendo batizado pelo nosso querido pastor, saudosa memória, Catarino Nunes Pires, ali em Curitiba. Então, já faz alguns anos, né? E que Deus abençoe vocês. Fiquem firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Versículo 28 do capítulo 11 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Podeis assentar, irmãos. Nosso tema de hoje, sobre o que a palavra de Deus nos traz, fala sobre 3 imperativos de Jesus para o crente, para o salvo em Jesus. E o primeiro imperativo, vocês estão obedecendo no dia de hoje, os nossos batizandos, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Jesus continua chamando, Jesus continua a convidar homens e mulheres que estejam precisando, que sejam necessitados, que sintam a necessidade, que se arrependam dos seus pecados e venham a Jesus. Só Ele, somente Ele, tem o alívio que nós precisamos para a nossa alma, para o coração. O homem sem Deus, ele é um barco furado. Ele não consegue chegar ao cais, ele não consegue chegar a lugar nenhum, porque fatalmente ele vai afundar em meio a essa vida que nos traz muitas dificuldades, muitos problemas. Mas quando nós levamos ao pé da cruz a Jesus Cristo, obedecemos a esse chamado, ao vinde de Jesus, a nossa alma recebe o alívio que nós precisamos, o alívio que nós almejamos. O nosso coração então passa a ser leve, tranquilo, sereno, calmo, sabendo que agora nós temos um porto seguro. Agora o navio não vai afundar mais, o barco não vai afundar mais, porque Jesus entrou no barco. Quando ele entra no barco,
o barco tem garantia de saída e chegada. E hoje nós estamos diante de uma cena que ela é simplesmente singular. Quando pessoas se reúnem numa igreja para acompanhar o batismo, pode ser de um candidato só. Mas hoje nós temos aqui pelo menos uns 12, né? 12 candidatos. Mas se fosse de um candidato só, como nós fizemos alguns dias desses ali atrás, ali na Barra do Saí, um candidato só. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então isso é singular, é simplesmente espetacular, maravilhoso, nós estarmos na presença de Deus, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele está concedendo a esses irmãos, de dizer ao Senhor: eu te recebo na minha vida, no meu coração, na minha alma, para te servir, para que eu seja teu e tu sejas meu. Isso é maravilhoso. Vale a pena, irmãos, nós estarmos aqui na presença de Deus, porque o mundo estava perdido sem Deus. E esse chamado de Jesus, essa primeira etapa, esse primeiro imperativo de Jesus, ele tem conquistado muitas almas, porque o mundo perdido não tinha para onde ir. Mas lá no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 1, Isaías já profetizava, dizendo: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai e comei. Então, o homem não tinha condições, o homem não tinha saída, não tinha para onde sair, não tinha para onde ir, a não ser a Jesus, aquele que morreu na cruz, entregou a sua vida por nós, verteu o seu sangue precioso, para que nós tivéssemos o direito de reconquistar a vida eterna que nós havíamos perdido com o nosso irmão lá no Éden. Mas graças a Deus, Deus sempre cumpre as suas promessas, Deus sempre cumpre a sua palavra. Quando Ele disse lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas Ele nasceu, Ele viveu, e Ele morreu, e hoje está aqui conosco, e nós estamos na sua presença, agradecidos por esse privilégio. Ó vós todos que tendes sede, venham e bebam. Venham às águas, bebam da água da vida. Somente Ele pode dar essa água, somente Ele. Aquela mulher samaritana estava lá no poço para pegar água. Jesus pediu a ela um pouquinho de água, e ela disse que Jesus não podia conversar com ela. Como vou te dar água, sendo você um judeu e eu uma samaritana? E Jesus diz a ela: se tu soubesses quem te pede de beber, tu me darias e eu te daria água viva. O dono da água viva está aqui nesta noite. Beba dessa água sempre. Faça como os irmãos do Ibadep, né? Bebam sempre dessa água, todas as segundas-feiras, bebendo dessa água, saciando a sua sede, e hoje recebendo
o seu certificado, porque beberam da água e saciaram a sua sede, e hoje são fontes que jorram para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa primeira etapa é a etapa mais importante, que é a etapa que nós chegamos até Jesus. Recebemos o convite, aceitamos o convite, e vamos agora caminhar com Jesus. Mas aí vem a segunda etapa, que é uma etapa mais difícil, e eu acredito que é a etapa mais complicada, quando Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Receber o primeiro convite e aceitar é simples, é fácil, é amável, é gostoso, maravilhoso. Mas o segundo convite, aí a coisa fica mais difícil. Ficar não é para os fracos, ficar é para os fortes. Porque os fracos não suportam, os fracos não perdoam, os fracos não amam. Então ficar é mais difícil. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Eram 500 discípulos. Até no dia do Pentecostes, tinha quantos? 120. Ou seja, a quarta parte. 380 abandonaram o barco, por quê? Porque não suportaram esperar. O crente precisa aprender a esperar, precisa aprender a suportar, aguardar, esperar no Senhor. Nessa noite, o Senhor está dizendo para nós, é um imperativo: fica no lugar onde você foi chamado, aguarda, a recompensa quem dá é o Senhor. Essa chamada, ficai, é difícil. Por quê? Porque ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Nós queremos as coisas prontas. Vivemos uma geração onde as coisas têm que ser rapidinho, tem que ser atendido rapidinho. Nossos pedidos têm que ser rápidos, né? É a geração do fast food. Tudo rapidinho, para que não percamos tempo. Mas quando nós aprendemos a esperar, a palavra de Deus diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quer ter força renovada? Quer ter vida abençoada? Espera, aguarda, fica em Jerusalém até que as coisas aconteçam. Quando nós aprendemos a esperar, as coisas acontecem naturalmente na nossa vida. Como é bom quando as coisas acontecem naturalmente. Não precisa nada forçado, não precisa nada atropelado. As coisas acontecem no tempo certo, no tempo de Deus, porque há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E quando nós sabemos esperar o tempo de Deus, Deus sabe nos honrar. Deus sabe honrar o seu povo que sabe esperar. O salmista diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor ouve o teu clamor. Nesse período aqui de ficar, é tempo de dificuldade, é tempo de angústia, tempo de luta, tempo de batalha espiritual. E quando nós sabemos aguentar, suportar as afrontas, as dificuldades, o Senhor está nos honrando, Ele está nos ouvindo, Ele está atento ao nosso clamor,
e na hora certa, no momento certo, Ele vai agir em favor daqueles que sabem esperar. Espera no Senhor, diz a palavra de Deus, e anima-te, anima-te, seja paciente. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, eu já passei por muitas experiências na minha vida. Eu estava pensando, quantas vezes eu fui insultado, quantas vezes eu fui criticado, quantas vezes eu fui zombado, mas em nenhuma delas eu retrocedi, em nenhuma delas eu pensei em olhar para trás, em todas elas eu estava olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Ele é o único que merece a nossa atenção, é o único que merece o nosso clamor, somente a Ele. O crente que está nesse período de preparação, ele tem que estar olhando para Jesus, eles têm que estar esperando em Jesus. Em todas as suas dificuldades, Jesus é a sua saída, Ele é a única saída para aquele que está sofrendo, para aquele que está padecendo. Tem pessoas que acham que ser crente é vida fácil. Não, não é vida fácil. Ser crente é difícil. Ser gospel, né, que é a moda hoje, é fácil. Mas ser crente, cristão verdadeiro, aquele que realmente ama Jesus, ama a palavra de Deus, tem compromisso com Deus, compromisso com a obra de Deus, é difícil. Os tempos são difíceis, mas o Senhor, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então vale a pena, irmãos, nós padecermos com Ele. É interessante que quando Paulo aconselhou o jovem Timóteo, Paulo disse: olha, Timóteo, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Sofre, Timóteo. Paulo, como aquele professor amoroso, ele podia dizer para o Timóteo: Timóteo, vem cá, né? Vamos ficar de boa. Fica tranquilo, Timóteo, vai dar tudo certo. Fica sossegado que eu estou aqui te ajudando. Mas como Paulo tinha compromisso com a palavra, e Paulo já tinha ouvido do próprio Jesus dizendo: eu te mostrarei o quanto has de sofrer pelo meu nome. Paulo tinha toda a autoridade de dizer ao jovem Timóteo: Timóteo, sofre junto comigo, Timóteo, porque se você sofrer, você vai vencer. Quem não sofre as aflições como bom soldado, não pode dar testemunho daquilo que o Senhor fez na sua vida. Nós temos que sofrer as aflições como bom soldado de Cristo. Está difícil, está doendo, está penoso, mas nós vamos vencer. A vitória é do povo de Deus, daquele que crê, daquele que espera, daquele que confia, daquele que sabe em quem tem crido. Está certo que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro. Então, sejamos vencedores. Batizando-os desta noite, sejam vencedores. Alunos do IBADEP, sejam vencedores. Não desistam, não parem por aqui. Básico, médio, agora vem o bacharelado. Por que não? Temos que fazer, temos que tentar, temos que estudar.
O que Oséias disse? Como é que é? Conheçamos e prossigamos. Ou seja, não é conheçamos e paramos. Não para por aqui. Enquanto aqui nós vivermos, nós precisamos ter mais conhecimento. Precisamos ter mais bagagem da palavra de Deus, das coisas de Deus, para vivermos uma vida vitoriosa. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, batizando-os, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, amem a Bíblia, a palavra de Deus, para ser vencedor, para ficar firme, para ficar constante, para não deixar que os ventos de doutrina que se levantam no nosso dia a dia tire a nossa paz, a alegria da nossa salvação, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Então vamos ficar firmes. A Bíblia afirma que todos que perseveravam unanimemente na oração, na súplica, eles foram visitados pela presença do Espírito Santo. Eram 500, mas 120 perseveraram. E no dia de Pentecostes, eles foram visitados pelo Espírito Santo, aquele que havia sido prometido por Jesus. Eu vou ao Pai, mas vos mandarei o Consolador. E naquele dia, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo invadiu aquele lugar, e a glória do Senhor foi grande naquele dia. Então, sejam fortes, sejam valentes, sejam prudentes, sejam intrépidos, estejam sempre na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, e o nome do Senhor será glorificado na vida de vocês. Amém? Eu quero terminar por aqui. O terceiro imperativo de Jesus, agora que vocês já chegaram, agora que vocês já ficaram, é o ide. Já estão preparados, batizados, estão aptos para pregar a palavra de Deus. Agora precisamos obedecer o ide do Senhor. E é interessante esse ide, porque hoje nós vemos que muitos crentes acham que quem tem que ganhar almas é o pastor, são os pastores, os evangelistas, os obreiros. Não, quem tem que ganhar almas, quem tem que gerar ovelhas, são as ovelhas. Isso não significa que o pastor não seja uma ovelha. O pastor também é ovelha, também precisa gerar almas. Porque se eu disser aqui que o pastor não precisa ganhar almas, eu estou sendo falso. Pastor também precisa ganhar almas, ganhar com o seu testemunho, ganhar com a palavra de Deus, pregando a tempo, a fora de tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, agora que você já está batizado, já está preparado, está apto, já estudou, agora vai pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, segundo o evangelista João, ele já está condenado. Então nós precisamos pregar. Muitos estão ainda esperando o convite, esperando o vinde de Jesus. E esse vinde de Jesus é eu e você que temos que levar para aqueles que estão aguardando. Eu quero que você se levante nesta hora e vamos orar ao Senhor. O vinde de Jesus está na tua conta. É você que tem que convidar. Convida o vizinho, convida o parente, convida os amigos. Diga para eles que ainda há esperança. Ainda há esperança. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja,
ainda tem esperança para aqueles que estão perdidos. E eu e você temos essa incumbência de ir e pregar o Evangelho a essas criaturas, para que o Senhor tenha misericórdia e transforme eles em filhos, assim como eu e você que estamos aqui nesta noite. Eu quero orar nesta noite. Talvez você esteja aqui nos visitando e necessita de uma oração. Eu quero orar por você. Você que está visitando a igreja hoje, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te salvar, o Senhor quer te socorrer, Ele quer te curar, Ele quer te libertar. E se você der um passo a Ele, Ele quer fazer tudo isso e muito mais pela tua vida. Tem alguém que precisa de oração? Tem alguém que necessita da oração nesta noite? Nós vamos orar. O Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando. Tem alguém? Alguém que está enfermo? Alguém que está enfermo, o Senhor está aqui para curar nesta noite. Eu saí da minha casa hoje com dificuldade, mas eu disse para o Senhor: eu vou, porque eu tenho um chamado e eu não posso negar. O Senhor está aqui para curar nesta noite. Se você crê que o Senhor pode te curar, saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Você vai ser curado, você vai ser curada para a glória de Deus. Não é o pastor Nesias, não é o pastor Bileque, mas é o Senhor, o Todo-Poderoso, está aqui nesta noite e quer fazer milagres na tua vida. Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. O tempo é curto, nós precisamos ser rápidos, não podemos esperar mais. Ore comigo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui estão os teus filhos, necessitando, Senhor, de uma resposta, necessitando de um milagre, necessitando, Senhor, de ajuda. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o médico dos médicos, e eu creio, Senhor, que a Tua palavra nesta noite não vai voltar vazia, Pai, mas vai fazer aquilo para qual ela foi inspirada nesta noite. Pai querido, toma, Senhor, os teus filhos nas tuas mãos, ó Pai, dando saúde, Pai querido, repreendendo, Senhor, a enfermidade, repreendendo a infecção, ó Pai querido. Deus, tirando, Senhor, toda a virose, todo o mal, ó Pai querido, nós repreendemos pelo poder que há no nome santo de Jesus, ó Pai. Vai operando agora, Senhor, o milagre na vida dos teus filhos, Pai. Vai operando a cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, aqueles que estão em casa, Pai, que não puderam estar aqui, Senhor, por problema de enfermidade, mas nós cremos, Senhor, que Tu estás agora, Senhor, com a Tua mão poderosa estendida, Senhor, para a Tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Creia na vitória e glorifique o nome do Senhor. Amém.